Irmãos, um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. E eu quero deixar para vocês já essa matéria, né, para complementar o nosso estudo aí sobre a inversão do campo, né, do polo magnético. Vamos chamar assim para a gente não incorrer no algoritmo do YouTube. Olha essa matéria, tá bom? E isso aqui é uma matéria científica, tá na revista Nature. E olha só, análises de terremotos apontam que o núcleo da Terra desacelera e fenômeno pode afetar a duração dos dias. Você já lembra de uma profecia na sua cabeça? Quer dizer, eu já lembro de uma, e não só uma, muitas, né? O próprio Jesus falou, né? E alguns irmãos lá, um irmão no canal já se ligou rapidamente, né? Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, os dias serão abreviados. Então, olha só. Por que análise de terremoto? Esse terremoto agora na Turquia, irmãos, a procura por corpos desaparecidos ainda continua. Até agora, neste exato momento, o número são quase de 23 mil pessoas que perderam a vida no terremoto na Turquia. Né? A grande parte das pessoas que perderam a vida foram na Turquia e depois na Síria. Segundo estimativas da ONU, o número pode ultrapassar 40 mil pessoas que perderam a vida. Então, assim, é muito triste, algo lamentável, de uma tristeza muito grande, e que mostra que isso tem a ver, tá? Isso tem a ver com a inversão do campo magnético, porque eu já expliquei para vocês nos vídeos. O globo, né, vamos analisar assim, a Terra, ela tem o seu núcleo quente, onde tem ferro, níquel hiperaquecido, e eles ficam ali em ebulição, numa temperatura altíssima, e ele gira. Essa temperatura faz ele girar e girar. E é esse giro, esse material em ebulição, tem outros gases junto, tá? Outros elementos, não é só esses dois, mas é basicamente prioridade dentro dele é esses dois. E aí, essa rotação, essa ebulição, esse aquecimento, essa ebulição é o que gera ao redor da Terra o seu campo magnético, o polo, né, o norte e o sul, e o campo magnético que rodeia a Terra, que a cerca, que a protege. Você tem que levar em conta que a temperatura que nós temos aqui, tá bom? Ela só é assim por causa do nosso campo magnético. A temperatura acima do campo magnético, nós temos a nossa atmosfera, aqui onde eu e você estamos, tá? Essa primeira camada, onde estão dizendo que está superaquecendo por causa do dióxido de carbono, etc, e tal, e tal, e tal, e tal. Porém, nós temos então a mesosfera acima, não é? E lá os gases são diferentes. A temperatura é outra, os gases, né? O equilíbrio é outro. Depois nós temos lá em cima, né? Nós temos a ionosfera, nós temos a última estratosfera e ainda além. E aí, quando esse campo enfraquecer, né, vai acontecer o que os cientistas estão aqui dizendo. Um novo estudo revela que o núcleo da Terra pode ter desacelerado. A constatação foi feita por dados de terremotos analisados por sismólogos Yi Yang e Xiaodong Song, da Universidade de Pequim, e publicada na revista acadêmica Nature Geoscience. De acordo com as pesquisas realizadas ao longo dos anos, a camada mais profunda e mais quente do planeta possui um movimento de rotação mais rápido do que o manto e a crosta. Yi Yang e Xiaodong Song acredita que a freada tenha acontecido por volta de 2009. A observação leva em conta diversos pontos do planeta, o que confirma que o fenômeno é global. Ficamos bastante surpresos, afirmou a dupla, a Nature. A mudança pode ajudar a esclarecer o papel que o núcleo interno desempenha na manutenção do campo magnético do planeta. Outra questão são as alterações que essa nova movimentação pode gerar como um todo. Os dados sugerem que a estrutura pode até estar no processo de voltar à subrotação, o que pode causar fenômenos geofísicos mais amplos, como aumento ou diminuição na duração de um dia na Terra. Outras alterações possíveis seriam mudanças nas temperaturas do planeta e no nível do mar. Essa matéria dá crédito, tá bom? Porque foi tirado por eles do Portal Terra do R7, da Record, e da revista Nature Geoscience, tá bom?
Então, pra gente levar em conta que é ciência, tá bom? Isso aqui não é teoria das conspirações, isso aqui é a ciência falando para mim, para você, a ciência tradicional reconhecida mundialmente. Então, isso aqui é a prova de que nós estamos num processo, no começo, no meio, né, do que está relatado nas escrituras e nos livros antigos, tá bom? Como a inversão do campo magnético. Quando o campo magnético também enfraquecer, se o núcleo muda, então ele acredita que isso vai alterar também o nível de rotação da Terra. A Terra ela vai sofrer influência dos astros, né? Porque o campo magnético dos astros também influenciará a Terra, o Sol, tá bom? O Sol vai influenciar a Terra, ele vai mudar. Com base nisso, as temperaturas vão mudar completamente, os gases que estão acima, né? Não vai haver mais essa separação. Então nós vamos ver uma mudança muito drástica. Por conta disso, nós vamos ver também que o nosso campo magnético, irmãos, ele tem uma influência no espaço, tá bom? Que nos protege da influência de outros astros, incluindo a Lua. Quando o campo magnético enfraquecer, tá bom? É como se o céu estivesse estendido. As escrituras falam que o céu vai desenrolar como um pergaminho. Vai acontecer que os astros também vão se abalar. E aí, quando houver o alinhamento dos astros lá em cima, o campo magnético que eles também emitem vai influenciar mais intensamente na Terra, gerando maiores e mais intensos terremotos, movimentações das placas tectônicas, o que vai gerar então tsunami. Por conta da Lua, que com certeza vai se aproximar, né? Ela vai começar a influência do campo magnético terrestre deixando de acontecer como antes. Nós vamos ver um corpo celeste, os corpos celestes descerem, ou a influência deles sobre a Terra, o campo magnético, eletromagnético deles exercendo uma influência muito mais forte sobre a Terra. Então as marés vão subir. Bom, um exemplo, né? Você pega a teoria do Albert Einstein. Nós estamos usando a teoria do Albert Einstein segundo o modelo aceito pela NASA, tá bom? É como eu posso explicar para vocês, mas vocês vão entender pelas escrituras, tá bom? Nós temos o espaço-tempo. Imagina que o espaço, ele é um tecido. E a Terra, o globo, é colocado sobre esse tecido, e na onde o globo é colocado, ele exerce uma pressão, ele cria um vácuo, né? Uma curvatura no espaço-tempo. E essa curvatura onde a Terra fica é onde vai exercer ali, é o famoso espaço-tempo. Ali o tempo vai ser diferente do que fora dele. Fora dele o tempo corre numa velocidade, mas essa tensão, essa curvatura no espaço-tempo faz com que o tempo exerça, né, diminua. Ao mesmo tempo, a Lua, o satélite, ela, por conta dessa posição da Terra, onde ele está, e do seu campo magnético, a Lua gira ao redor da Terra, só que ela gira, né, sem afetar a Terra. Ela não se aproxima nem foge, ela fica exatamente onde está, e isso tem a ver com o campo magnético. Quando o campo magnético enfraquecer, é como se os astros eles vão se bagunçar. E as escrituras falam que os céus, por conta do céu se desenrolar, por conta de nós vermos isso acontecendo, as estrelas do céu vão cair, os poderes do céu serão abalados. Então, o que é que está acontecendo é que a ciência está vendo, eles estão correndo, sabe, contra o tempo, achando que podem salvar isso. Não, vamos fazer uma agenda verde aqui à pressa, e eles são tão tolos que eles fazem exatamente como os deuses que eles adoram mandam, né? A agenda Green Man, que vai dar errado. A inversão, esse fenômeno que acontece, que é cíclico na humanidade, na Terra, vai acontecer e não tem mais como evitar. E aí está aí provado na revista científica. E com isso, tá bom? Nós vamos ver aumento de grandes catástrofes, desastres pelo mundo, provando mais uma vez, irmãos, que a agenda deles vai dar errado. Porque contra isso ninguém pode. Não existe proteção contra isso, não existe tecnologia contra isso, não tem como fugir. E aí será é como se fosse o juízo de Deus contra toda a terra. E vai ser contra todos mesmo. Porque não importa quanto dinheiro a pessoa tenha, quanto poder ela tenha.
isso não vai significar nada diante desse grande evento, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. A questão toda, né, vocês meditem depois, está em Mateus 24, Lucas 21, a partir do verso 25, tá bom? Relata esses fenômenos. E, claro, o livro de Apocalipse, em especial, irmãos, em especial, vocês vão ver muito isso nos capítulos 8 e 9, quanto às trombetas, e também no capítulo 6 de Apocalipse e no capítulo 16 de Apocalipse, que são as 7 taças, né? Então nós vamos ver os fenômenos sendo fortemente abalados, tá bom? Por conta de que a maioria das coisas que veremos serão coisas que vão acontecer no espaço, nos céus, com corpos celestes, com o vento, né, com o ar, tá bom? E com o mar. Eu vou deixar essa matéria para vocês, tá bom? E a gente vai seguindo, sempre trazendo coisas novas e que vai enriquecer esse conteúdo do canal para que a gente se prepare ainda mais e ore. Isso tem que ser posto em oração. Irmãos, orem por essa questão para que nós sejamos guardados pelo nosso Deus desse tempo. Forte abraço a todos, que Deus os abençoe.